Que bom que você começou por aqui. Bem-vindos à aula de nivelamento para o Excel Flix, o nosso programa de treinamento que a gente pensou em você, para você entregar valor para a sua empresa. Essa aula, eu chamo essa aula de base. É aquela aula que vai fazer com que a gente utilize o Excel de forma correta. E se você utiliza o Excel de forma correta, com certeza você será mais produtivo. E é esse o nosso objetivo. Então eu te convido a assistir essa aula de pré-requisito e te convido também a deixar aqui embaixo os seus comentários, o que você achou dessa aula. O objetivo dessa aula é te mostrar a metodologia, é te mostrar como a gente trabalha e fazer a gente se conhecer melhor, tá? Eu aguardo pelos seus comentários aqui embaixo. Beijo no coração, boa aula para nós. Para trabalhar com fórmulas e funções, eu preciso de um conhecimento de matemática. Dentro da matemática, eu preciso conhecer um pouco de cálculo, né, simples, um pouco de raciocínio lógico da matemática. Isso voltado para o Excel. E o outro aspecto também que puxa bastante, que é justamente a parte lógica disso, né? Como é que eu trabalho com lógica? Dessa eu não tenho como fugir, eu tenho que realmente entender como que o Excel entende lógica, que não é nada diferente da lógica tradicional que a gente já usa no dia a dia. Um exemplo muito básico que eu dou logo de início é, olha, tem reunião, Pedro e Maria devem estar presentes. Aí eu pergunto para você, se for só o Pedro, tem reunião? Claro que não. Se for só a Maria, tem reunião? Claro que não. Agora, se for Pedro e Maria, tem reunião? Tem. Por quê? Porque o pré-requisito, né, para essa reunião acontecer é que Pedro e Maria devem estar presentes, ou seja, os dois. Se for só um, não tem. Se não for nenhum, também não tem. Agora, se for os dois, tem. Agora, se eu faço uma afirmação assim, tem uma reunião, Pedro ou Maria devem estar presentes. Então aí você já pensa assim, pô, Pedro ou Maria. Quer dizer, qualquer um dos dois. Se for Pedro, tem. Se for Maria, também tem. Se for os dois, também tem. E se não for ninguém, aí é que não tem. Tá? Então, e ou, né, são duas funções lógicas do Excel. Apesar da gente não tratar disso agora aqui, eu vou tratar disso no mini treinamento, eu estou colocando para vocês, tá? Para vocês já irem aquecendo, entendendo como é que é essa questão lógica que funciona. E também, por exemplo, função se. Aí eu digo assim, ó, amanhã eu vou ao shopping. Se tiver chovendo, levo guarda-chuva. Caso contrário, não levo. Então, toda análise se, né, inclusive a gente tem um tipo de análise muito comum nos negócios, chamado de e se. Essa análise e se, ela justamente vai levantando essas possibilidades. E se isso acontecer? Faço isso. E se isso acontecer? Faço aquilo. E assim sucessivamente. Então, a gente precisa desse conhecimento e a gente vai tratar isso mais a fundo lá no nosso mini treinamento. Por hora, o que, que eu quero com vocês? Um pouco de matemática e como o Excel raciocina logicamente, como é que ele entende isso. Então, para isso, eu tenho aqui dois arquivos, cada um com duas ou três planilhas, mais ou menos, que inclusive eu estou disponibilizando embaixo aí nesses vídeos um link para você poder fazer download. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar, isso aqui não é básico, não é avançado, não é intermediário, não é nada disso. Isso aqui é compreensão lógica para eu poder trabalhar bem, para eu poder fazer as coisas com suavidade, tranquilidade, sem ter que estar queimando a cabeça que recurso que eu vou utilizar, etc, etc. Não, isso aqui é para trabalhar bem, é para trazer tranquilidade para você. Por isso que eu preciso que você vá até o final dessa aula e depois coloque os comentários lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer testes com os operadores matemáticos. Então, para isso, eu vou fazer essa primeira fórmula aqui, ó, bem simples, assim, ó, igual
o primeiro valor e vou elevar a potência com esse sinalzinho, que é o circunflexo, chapeuzinho do vovô, né? Que está aqui, está marcando para nós. Ah, Alexandre, não poderia eu clicar lá? Não. O operador você tem que digitar, né? O valor você pega de uma célula. O operador do cálculo você tem que digitar. E eu vou dizer para ele aqui o segundo valor, né? Então, ou seja, eu quero o valor A elevado ao valor B. Quem é o valor A? É o valor 1 que está aqui, ó, em D4. E o valor B é o valor 2 que está aqui em E4, tá? Então, eu fiz D4 elevado a E4, ou seja, os valores que estão nessas duas células. E vou dar Enter. Bem, o que que ele fez? Ele fez 5 elevado a 2, que é isso? 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 elevado ao quadrado. Se eu quiser ao cubo, é só colocar 3 aqui, que ele vai fazer 125, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. E se eu quiser elevar, né, a quarta potência, eu vou botar um 4 aqui. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Então dá 625. Esse é o primeiro operador. Poucas pessoas utilizam isso dentro das fórmulas, mas ele está aí para a gente poder utilizar. Geralmente, como no primeiro exemplo, né, ele está aqui, 5 elevado a 2, que é 5 ao quadrado. Aí depois vem a divisão, a multiplicação e a adição e subtração. Eu vou fazer uma cópia aqui, né, arrastei, e eu vou agora simplesmente trocar os operadores, né? Então, dividido, e aqui também multiplicado agora, no de baixo, que é o asterisco, e aqui a adição, que é o mais, e aqui a subtração, que é o menos. Então, esses são os operadores matemáticos. Beleza. Então, agora vamos para os próximos operadores, que são os operadores lógicos, que com ele a gente faz também uma espécie de conta semelhante à conta que a gente fez matemática, que a gente passou agora. Tá? Então, assim, a gente está pegando na raiz, tá? A gente está entendendo da forma correta. O que que eu vou fazer aqui? Resultado, eu vou dizer para ele, ó, igual o primeiro valor, aí eu vou usar o operador maior, tá? A gente tem ó, maior, menor, menor igual, igual e diferente, né? Esse operadorzinho aqui é o diferente. Nesse primeiro caso, eu vou dizer maior e vou clicar no segundo valor. O que que eu estou falando para o Excel? Eu estou fazendo uma afirmação ou uma pergunta, tanto faz, né? Então, por exemplo, se você levar para o aspecto que você está fazendo uma afirmação, 5 maior que 2, aí o Excel te devolve uma resposta, né? Diz, ó, isso é verdade, isso não é verdade. Agora, também eu posso encarar isso como uma pergunta. 5 é maior do que 2? Aí o Excel te diz sim ou não. Então, tanto faz, né? O que importa é que você tem que saber que o Excel ele só vai te entregar um resultado em todas essas operações aí, que é simplesmente falso ou verdadeiro, né? Então ele vai analisar a operação lógica que você está fazendo e as únicas duas informações que ele vai te entregar é se essa expressão é uma expressão verdadeira ou se é uma expressão falsa. Então aqui eu vou dar Enter e ele vai dizer verdadeiro, 5 é maior do que 2, né? Foi o que eu coloquei aqui. Agora, se eu mudo esse segundo valor e coloco aqui 7, aí ele já troca automaticamente e me diz que isso é falso. Tá? Então, a gente usa esse tipo de expressão lógica em várias situações dentro das fórmulas, principalmente dentro da fórmula se. Né? Quem já teve oportunidade de usar um se, dentro do se eu tenho lá expressão lógica, a primeira parte dele. Quer ver? Vamos botar aqui embaixo, vamos fazer aqui para gente, só para a gente olhar. Se, aí aqui dentro tem ó, teste lógico, tá vendo? Então, a primeira coisa que ele vai me perguntar é que é algo que eu fiz aqui dentro dessa fórmula. Eu vou fazer uma comparação entre dois valores. Se aquilo for verdade, está aqui, ó, o valor se verdadeiro. Se for falso, o valor se falso. Também é assunto para a gente falar lá no nosso mini treinamento, aprofundar mais um pouco sobre isso. Beleza, então agora
Por hora, eu só quero testar esses operadores. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso daqui para baixo e vou agora só mudando. O que eu estou querendo aqui? 5 menor do que 2? Então, vou trocar aqui o operador. Olha a afirmação ou pergunta. 5 é menor do que 2, tá? D5 é menor do que 5. Vamos ver o que o Excel fala. Falso, não, 5 é maior do que 2, né? Vamos ver essa outra aqui, ó. D6 é maior igual, gente, não é igual maior, é maior igual, menor igual sempre, tá? Maior igual, menor igual. 5 é maior igual a 2? Beleza, vamos ver aqui a resposta. Verdadeiro. Agora vamos colocar aqui 4. Continua sendo verdadeiro, 5 maior do que 4. E vamos colocar aqui 5. Continua sendo verdadeiro, porque é maior ou igual. Olha esse daqui, ó. Esse aqui eu estou dizendo primeiro, ó, D4 maior que E4. Se eu colocar aqui 5, ele vai continuar me dizendo falso, porque a única pergunta que eu fiz foi maior que E4. D4 maior que E4. Aqui embaixo, já na linha 6, não, eu estou falando maior ou igual. Então, quando eu comparar com ele mesmo, ele vai me dar verdadeiro. Tá? E a mesma coisa é o menor igual aqui. Ó. Vamos acertar esse daqui. Ó. Menor igual. Olha a pergunta que eu estou fazendo. 5 é menor ou igual a 2? Não, né? Ele é maior. Se eu colocar aqui um 5, ele vai me dizer verdadeiro, porque é menor ou igual, tá? O operador. Beleza, vou deixar aqui com 2 mesmo e igual. Agora sim, ó, 5 igual a 2, vamos acertar aqui para o igual, porque né, eu fiz a cópia, então ele está com o primeiro sempre. 5 é igual a 2? Falso. Agora, se eu colocar 5 é igual a 5, verdadeiro. 5 é igual a 6? Não, não pode. Né? Então, o operador igual e o operador diferente. 5 é diferente, vamos acertar aqui o operador primeiro. Ó. Menor, maior junto, tá? Não pode ter espaço no meio. 5 é diferente de 2? É. 5 é diferente de 3? É também. 5 é diferente de 4? É também. 5 é diferente de 5? Não. 5 é igual a 5. E aí eu digo 5 é diferente de 6? Ele vai dizer também verdadeiro. Daí você pode falar assim, Alexandre, mas são expressões muito bobinhas. Eu não acho que são bobinhas, não. Eu acho que elas são a base para você construir qualquer fórmula no Excel. Então, sem isso daqui, eu não faço nada. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir uma nova planilha aqui para a gente poder fazer uma expressão mais complexa, tá? Nós não vamos focar no resultado nem no cálculo, a gente vai focar na expressão para analisar esse comportamento. Vamos lá. Então agora, gente, para dar uma demonstração do que a gente viu lá com os operadores matemáticos e também com lógico, né? Mas mais ênfase nos matemáticos, porque são esses que vão reger as nossas fórmulas. Eu tenho uma planilha aqui chamada Base Vendas, né? Uma planilha de vendas. Não se preocupe, sei que você é de RH e DP. Esse exemplo aqui está fora de contexto, tá? Mas é para te explicar. Tá? Para você não ter mais dúvida nisso. Então, eu tenho aqui uma planilha de vendas, onde a minha loja fez várias vendas, e aqui eu tenho, olha, desconto, eu tenho produto, eu tenho preço de custo por quanto eu comprei e uma margem de venda por quanto eu vou vender. Parece que não, mas todos esses números aqui, esses tipos de cálculos que nós vamos fazer, eles também são aplicáveis no dia a dia de RH e DP. A parte de DP é mais pela parte de horas, né, trabalhadas e tudo mais. Mas tem fórmula, tem esses operadores no meio também. Então, eu estou trazendo um exemplo diferente porque eu quero justamente que você consiga abstrair disso daqui aquilo que você precisa. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui ó, quantidade, inclusive essa quantidade aqui não é no formato de moeda, né? É no formato geral, porque é um número comum. Esse aqui é um percentual, porque é um desconto que eu quero dar na venda. E esse daqui é o preço de custo e a margem de venda, que também não é formato de moeda. É um percentual que eu vou colocar agora aqui, ó, tá? Então, 75%, Alexandre, esse monte de casa decimal. Gente, tudo zero. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir aqui para ficar só o percentual da margem de venda ou deixar uma casa decimal se for necessário. Nesse caso, não. Aqui
Sim, porque tá vendo? 3,06 de desconto que a gente vai dar. Então, olha só os números, preste atenção nos números, nos campos que você tem. Você tem quantidade, que é o volume, tá? Você tem desconto, que é um percentual que você precisa tirar do cálculo total, né, que é o desconto que você está dando. Você tem o preço de custo, que é por quanto eu comprei esse produto, e é claro que eu tenho que vender por um valor maior, que é justamente 75% em cima, tá? E aqui a gente tem que fazer dois campos de cálculo. Um cálculo com desconto e um cálculo sem desconto. Beleza. Eu vou colocar uma planilha novinha aqui para a gente fazer umas contas para a gente poder entender. Se eu coloco o número 1 aqui, eu estou dizendo que eu tenho 1 inteiro. Então, o Alexandre Reis, quando ele vai dar uma aula lá na sua empresa, ele não vai a metade dele, não vai 50%, ele vai ele inteiro. Então, o 1 quer dizer 100%. Se eu formatar isso daqui para porcentagem, automaticamente eu vou ter 100%. Se eu pegar o número 2 e formatar para porcentagem, eu vou ter dele 200%. Tá? Então, 200% do Alexandre Reis eu não consigo, mas eu conseguiria 200% de instrutor de Excel, ou seja, eu traria 2 instrutores de Excel e eu tenho 200%. Inclusive, essa linguagem é uma linguagem muito praticada em gestão de projetos, quando você quer fazer alocação de recursos. Mas por que eu estou falando isso? Tudo está envolvido, gente. Se você não se conectar com o processo e descobrir a matemática que tem dentro daquele processo, você não vai conseguir fazer fórmula alguma para nada. Por que eu estou falando desse jeito aqui, dessa maneira bem tranquila, né, primordial, básica, conceitual? É porque a gente teve aí milhares de inscrições para o nosso treinamento, mini treinamento de RH e DP. Milhares de inscrições, né? Então, vamos dizer assim, chegando a 10 mil inscrições, por volta disso. E a gente fez uma pesquisa. Quem respondeu a pesquisa falou assim: ó, a minha maior dificuldade, fórmulas e funções. É por isso que a gente está trabalhando desse jeito aqui. Então, eu digo para ele o seguinte: olha, se eu tenho o valor de 345 e eu quero que eu comprei isso, né? Eu comprei por 345 e eu quero vender. Vender por quanto? Essa é a pergunta. Por quanto que eu vou vender se eu comprei por 345? Então, existe todo um cálculo por trás do comércio que me dá uma margem de venda, aonde eu consiga cobrir todos os custos e ainda tirar um cascalinho, né? Uma vendinha, um lucrozinho lá para mim, para poder continuar o meu negócio. Então, toda essa matemática, todos esses processos, essa inteligência que tem por trás, me diz o seguinte, que se eu vender por 75% acima do preço, né? Ou seja, acima do preço, eu estou bem. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Bem, quando você pega um valor qualquer no Excel e multiplica por um percentual, o que, que você faz? Você calcula aquele percentual do valor. Então, 75% de 345 é R$ 258,75. Esse é o cálculo quando a gente multiplica um pelo outro. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 175, ele me daria já o valor de venda, que é comprei por 345 e vou vender por 603, porque eu multipliquei por 175%. Agora, isso nunca acontece. Vezes 175, não. Ele só vai me dar o percentual do cálculo. Ou o percentual de desconto, ou o percentual da margem de venda, né, que é o markup aplicado dentro dessa negociação. E como é que eu vou fazer? Aí a gente tem um segredão aqui. Olha só. Se você quiser dar desconto, você vai fazer isso aqui, ó, vezes, aí eu vou abrir parênteses, por quê? Porque eu preciso fazer esse cálculo primeiramente antes da multiplicação. Aí eu vou dizer assim, ó, 1
que é 1? 1 quer dizer 100%. 1 menos o percentual que está em F3. E vou fechar parênteses. Ou seja, o que eu estou fazendo? 100% menos 75%. Tá, então, eu vou dar Enter. Qual é o cálculo que ele fez? 345 vezes 25%. Ou seja, 1 inteiro quer dizer 100% menos 75%. Isso se eu quisesse dar desconto. Mas como eu quero acrescentar 75% acima, eu vou dizer para ele que ele tem que somar. Aí eu vou dizer 1 inteiro mais F3, que é 75%, que ele vai me dar aquele valor de 603, tá? Então, isso aqui é um recurso da matemática financeira que, se você aplicar dentro da sua planilha, você vai fazer vários cálculos com percentuais assim, tranquilo, tranquilo. Então, vamos para a nossa planilha lá do banco de dados, onde a gente está trabalhando com isso. Total sem desconto. Então, vou fazer assim, ó, igual. Primeiro, o valor do preço de custo vezes... Deixa eu aumentar o zoom aqui para você, pessoal, aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui, ó, igual o valor do preço de custo vezes, não é 75%, né? 75% ele vai diminuir o valor. Eu quero fazer isso sobre isso. Então, vou fazer aqui, ó, vezes, abro parênteses e faço 1 mais I5. Quem é I5? I5 é o percentual. Então, aqui ele está fazendo um inteiro, que é 100%, mais I5, e aí ele vai dar aqui R$ 28,00 o meu valor de vendas, ou seja, o meu preço de custo ajustado em 75% assim. Só que agora eu tenho que calcular a quantidade que está aqui, ó, tá vendo? A quantidade está aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a quantidade e vamos multiplicar pela quantidade. Cadê a quantidade? Está aqui. Pronto. É 5. Beleza. Vou dar Enter e agora eu tenho aqui, ó, 433. Ou seja, comprei por isso, estou vendendo com uma margem de 75% acima do valor de compra e vendi 15 unidades. Me deu esse valor aqui. Esse valor é sem desconto. É o mesmo cálculo para todo mundo, então clique duplo no cantinho e ele vai fazer isso para todo mundo. E o total com desconto? O total com desconto seria o quê? Exatamente isso daqui, vezes o quê? O 1 menos o percentual de desconto. Né? Então, vamos fazer essa fórmula bem básica aqui, ó, igual, a gente já tem o total geral aqui, então vamos multiplicar ele vezes o quê? 1 menos esse percentual baixinho, que é o do desconto que eu estou dando, 1,35, que está em F5. Fechei aspas e dei Enter. Então, esse é com desconto e esse é sem desconto. Aí eu pergunto para você, né? Deixa eu colocar aqui mais uma coluna. Se você quiser repetir uma coluna que sempre a gente está precisando, que era uma coluna igualzinha, o que eu faço? Marquei a coluna inteira, Ctrl C. Em vez de você inserir uma coluna, copiar e colar, você simplesmente, eu faço no teclado, Ctrl Shift mais, direto, Ctrl Shift mais, ele vai simplesmente fazer isso aqui. Ó. Se você clicar com o botão direito, tem aqui, ó, inserir células copiadas. Tá? Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo a mesma coisa que eu copiei aqui. Olha só como é que vai fazer. Ele insere uma nova coluna para você, igualzinho, que foi essa daqui, só que mudou o cálculo um pouco, porque trocou os endereços e tudo mais. O que eu quero fazer aqui? Que eu vou até pintar aqui de uma cor diferente, para você poder visualizar. Eu quero fazer esse cálculo, tá? Isso para a gente treinar a fórmula. Tá? Eu quero fazer esse cálculo sem contar com o total sem desconto. Tá? Eu quero fazer o total com desconto sem contar com essa coluna que já está pronta. Então, eu vou fazer o meu cálculo agora aqui. Olha só, primeira coisa, eu vou calcular por quanto eu vou vender um produto unitário. Eu vou vender dessa forma, ó, o preço de custo vezes o quê? A margem de venda, só que não é só isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, ó, 1 mais e 5, fechei parênteses. Tudo bem? O que é esse 1? 100%. E 5 é a margem de venda.
Ok, então já calculei aqui vezes 175%. Agora eu vou dar o desconto. Como é que eu vou dar o desconto? Eu vou dar o desconto em tudo isso daqui, tá? Nesse resultado todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso novamente e vou fazer entre parênteses também. Menos, agora eu vou dizer aqui o desconto. Cadê o desconto? Está aqui, ó, que é o I5. Fechei parênteses e dei Enter. Então, olha lá o que aconteceu. Ou seja, primeiramente eu peguei o valor de compra, multipliquei por 1 mais I5. Tá? Então, esse cálculo já está pronto. Depois, o resultado desse cálculo, o que eu fiz? Eu multipliquei de novo por 1 menos F5. Quem é F5? É o desconto, que é um percentual menorzinho. Então, primeiramente, eu calculei a minha margem de venda e depois eu dei o desconto usando os mesmos princípios. Sendo que se eu quiser aumentar, né, fazer um acréscimo de um percentual, 1 mais o percentual. Se eu quiser diminuir, no caso do desconto, 1 menos percentual. E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso pela quantidade que eu quero vender. Então, está aqui, ó. Essa é a quantidade, que é só multiplicar por ela, e a gente tem aqui o resultado. Olha, 427,28, aproveitando o cálculo sem desconto, que é só multiplicar pelo desconto, também deu o mesmo valor. Qual é a vantagem disso daqui? A vantagem disso, gente, fazer esse tipo de cálculo, é que você vai se acostumando com as fórmulas no dia a dia. Por que é que eu estou dando essa aula antes, como pré-requisito para o mini treinamento? Porque eu não quero falar disso aqui no treinamento, eu quero ir para um nível mais profundo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima parte. Agora, para finalizar essa aula, eu coloquei aqui um exemplo bem básico a respeito de uma planilha sobre quantificações, que nós vamos utilizar as funções do Excel. O objetivo é simplesmente você diferenciar uma fórmula de uma função. Na planilha anterior, a gente criou fórmula, expressão matemática, tá? É simplesmente fórmula. Você fala fórmula, pensa em expressões matemáticas. Aquela que você monta do jeito e de acordo com o cálculo que você quer fazer. A função, como o nome já diz, ela já possui uma funcionalidade. Agora, o importante de fórmulas e funções é você ter habilidade em usar o recurso mais prático sem te causar muito estresse. A minha opinião e o meu conceito disso, né, o que eu aprendi a respeito de fórmulas, de trabalhar com fórmulas e funções, é que se o processo for muito longo, de uma coisa que você usa muito, isso te estressa no final do dia e faz você não ter vontade de trabalhar com isso no próximo dia. É o que eu escuto de muitas pessoas, só assim, olha, eu não consigo me entrosar com Excel, eu não consigo ter aquela empatia de criar aquele entendimento, né, aquele rapport, eu não consigo fazer isso com o Excel. Mas por quê? É porque você está dando muita volta para fazer um recurso, uma coisa que você está usando frequentemente. Quando você não usa com frequência, por exemplo, tem coisas que eu não uso com frequência, então dou preferência a usar os menus aqui em cima, né? Essas abinhas aqui, por exemplo. Quando eu quero trabalhar uma fórmula um pouco mais desconhecida, venho aqui em cima e uso essas bibliotecas aqui. Ó. Eu conheço, eu sei, já usei, mas aqui, além de me dar dica, ele vai me dar sugestão. Por exemplo, quando eu quero uma função de texto, eu quero saber, poxa, eu acredito que eu posso fazer isso com aquela função de texto. Mas tem outra que pode ser melhor. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em texto e vou olhando as funções aqui, ó, desse jeito. Qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar substituir ou vou utilizar a função mudar, porque elas são parecidas e em muitas situações fazem a mesma coisa. Mas dependendo da ocasião, uma é melhor do que a outra. Então, para isso, quando eu tenho que chegar nesse nível, eu vou aqui. Agora, no dia a dia, estou trabalhando com muita soma, muita média, muito sei o quê, aquele negócio todo, né? Então eu tenho que ter atalhos para fazer isso de uma forma mais tranquila. Então eu penso da seguinte forma: isso já é muito tranquilo e muito básico, só que você também tem que ter garantia.
Então aqui eu uso bastante essa parte aqui, né, da ferramenta do somatório, que me permite colocar uma função muito fácil, né? Pelo menos as mais básicas, as iniciais. Então aqui, por exemplo, eu quero fazer a conta de janeiro, total de fechamentos de vagas de janeiro, de tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui dentro da célula, vou clicar aqui no somatório e vou clicar em soma. Ele já coloca a função para mim prontinha. Gente, eu não precisei escrever. É claro que não é tão difícil, igual soma e clicar aqui e depois selecionar. Não é difícil fazer isso. Mas a questão é eu parar, deixar o mouse, que eu estou trabalhando no mouse, e ir para o teclado. E outra coisa é deixar o teclado e ir para o mouse. Quando você faz muito isso, você troca, é um choque no teu cérebro, entendeu? Você está analisando, está clicando, está aquele negócio todo, tal, 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 tal. Aí você para de clicar para escrever. Parece bobeira, mas no final do dia, você vê como é que está o teu nível de estresse, tá? Então, como é que você vai vencer isso? Você vai vencer isso dessa forma, utilizando, eu estou no mouse, então vou vir aqui, e vou usar a função soma. Ou na setinha tem mais opções soma, já colocou a função. Depois eu aproveito que eu não botei a mão no teclado ainda. Eu clico aqui no 1º de janeiro, aí sim, no mouse vai ficar lento. Aí eu vou para o teclado. Ctrl Shift, um toque na seta para baixo. Ele vai até o final, não preciso conferir nada, eu tenho que acreditar no Excel, né? Chegou no final? Chegou, já selecionou tudo, então só dá um Enter. E já volto lá para o mouse de novo. Ah, deu data aqui, Alexandre, deixa eu trocar isso aqui tudo que está num formato de data, né? Não sei o que isso aconteceu. Vamos botar aqui no geral, que é o inicial. 326, tá? Então eu já consegui aqui o meu resultado de forma muito simples. Vamos fazer esse processo de novo. Vamos dizer se eu estivesse usando só o teclado nisso daqui. Eu já estou no teclado. Beleza, então igual soma. Aí eu vou usar setinha para baixo e para cima aqui para poder selecionar o que eu quero. Ah, cheguei na função. Agora aqui, o que, é que eu faço? Vou dar Enter? Jamais. Tá vendo? Aí tem que ter um pouquinho mais de habilidade com o teclado, nem todo mundo tem isso. Então, aqui nesse caso, para ele botar a função soma para mim, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um tab aqui, ó. Aí ele vai completar para mim, tá vendo? Tecla tab que eu usei aí via teclado. E agora eu vou continuar andando nas setinhas, olha lá o cursor. Vou posicionar no 1º de fevereiro, Ctrl Shift, seta para baixo e um Enter. E beleza, ele já montou o resultado para mim. Qual que é melhor, qual que é pior? Mouse ou teclado? Não existe isso melhor e pior. Se alguém te falou isso, o melhor é o teclado, o melhor. Gente, olha, desculpa, discordo plenamente. O melhor é aquilo que você se sente bem. Agora, o que eu digo é o seguinte: você ficar muito muita mudança, teclado e mouse, teclado e mouse, teclado e mouse, para operações que você faz com frequência, isso causa estresse. Com certeza, tá? Vai por mim, faz o teste. Então eu vou de novo no mouse aqui, ó, tá? Cliquei aqui na setinha, soma, já colocou a função, cliquei no primeiro valor de março. Ah, outra coisa aqui, olha só, presta atenção. Coloquei soma, olha o que, que ele já fez. Ele pegou o que está próximo. Nem liguei para ele, tá? Viu que já fui no automático lá no primeiro valor que eu quero. Ctrl Shift, seta para baixo e Enter. Tá? Então, assim, desse jeito. Alexandre, e a média? Média é a mesma coisa, ó, tá vendo? Média, tá aqui, vou clicar no primeiro valor de janeiro, que é o que eu quero calcular, Ctrl Shift, seta para baixo e Enter. Teclado agora, Alexandre, igual, máximo, aqui eu tenho que usar acento, tá? Para poder pegar o máximo, é esse aqui, que é o maior de todos, cliquei no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. E o menor, também a mesma coisa, ó, igual mínimo, tá? Com um acento, que é para ela aparecer. Cliquei aqui no primeiro e Ctrl Shift, seta para baixo. Tá? É claro que você pode mudar os dois, mas eu aconselho, assim, foco no mouse, procura os atalhos aqui em cima. No teclado, os atalhos via teclado. É claro que isso aqui é sequência, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou arrastar para cá assim, ó. Ele automaticamente vai fazer para todo mundo. Eu vou colocar aqui um formato de número com 2 casas decimais, ou até mesmo tiro as casas decimais, se for o caso. Vou deixar uma casa decimal. Agora, outra coisa que eu quero te mostrar, para você tomar cuidado com os atalhos de funções, é isso daqui, ó.
média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no somatório e vou clicar em média. Veja que ele já pegou bonitinho aqui o que eu preciso. Tá? Vou dar Enter. Beleza, já fez a média para mim. Deixa eu tirar de moeda isso aqui, né? Botar um número geral, tá número com uma casa decimal só, que é interessante para mim. Beleza, fez aqui a média, vou dar um clique duplo no cantinho, ele já fez para todo mundo. E o total? Aí você tem que tomar cuidado, não vai acreditando, vai conferindo. Se eu entrar aqui no total e pedir uma soma, olha o que ele vai fazer. Ele deixa eu primeiro analisar, ver se é aquilo mesmo. Então veja que ele está somando, inclusive, a média. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui e vou dar Enter. Então agora eu tenho aqui um total, uma soma, né, de todo mundo aqui, ó, todos os números, clique duplo em total e bem rápido. É claro que eu posso usar isso daqui agora para quê? Para poder montar gráficos, fazer uma análise gráfica, aqui para poder fazer um banco de dados, né, para analisar aqui o número de repetições e tudo mais, uma informação estatística, mas isso é outro tipo de análise. Todas as análises elas partem primeiramente de um banco de dados calculado corretamente, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Depois, aí vem outro